E eureka, né, pessoal? Quem diria, né? Segundo um relatório confidencial do Tribunal de Contas da União, né, o TCU, entre 2019 e 2022, mais de 5 mil pessoas em situação penal conseguiram obter, renovar ou manter os certificados de registro para possuir armas de fogo. A Força liberou armas de fogo para 2.690 pessoas com mandado de prisão em aberto, ou seja, que estavam foragidas da justiça, e tudo sob aquele lema, né? Deus, pátria, família e armamento. Tá começando mais um plantão do Meteoro. E daí, não tem como a gente não dizer, né, que o pessoal que é tão a favor aqui... Opa, deixa eu colocar a Dai na tela. Que o pessoal que é tão a favor aqui, Dai. O pessoal que é tão a favor aí de colocar mais armas na rua, tá muito desconectado com a realidade do Brasil, que é um país que, né, mata mais de 60 mil pessoas por ano, há mais de década, enfim. Era óbvio pra gente que isso ia acontecer, né? Exatamente. Para começar, quando eu vejo um termo Deus, pátria e família, quando alguém já fala de Deus e família na mesma frase, eu já seguro assim na minha bolsa, já fico assim, né, assustada. Já acho complicado o que essa galera fala, né? E na lógica de Deus e família, para defender a pátria, eles fazem o quê? Eles resolvem liberar armamento. É algo que não faz sentido algum. Hoje, inclusive, a gente sabe, né, que a gente tem aí notícias de que o governo de Bolsonaro estava praticando a liberação de licença para os CACs, porque ele queria um mini exército, né? Que é uma informação que a gente já deu aqui no Meteoro, inclusive. Mas, para além disso, agora a gente tem uma informação fantástica, só posso acreditar que isso é fantástico, que entre 2019 e 2022, 5 mil das solicitações de armamento, né, eram pessoas que estavam de forma irregular. Então, 2.690 pessoas estavam com mandato de prisão aberto, como você já citou. Isso quer dizer que elas estavam foragidas, ou seja, já tinham sido investigadas, estavam foragidas por algum descumprimento, por estavam irregular de alguma forma junto com a justiça. 1.500 pessoas, né, desses pedidos estavam com processo de execução penal quando solicitaram. Então, assim, a pessoa já estava em um regime de execução da sua pena, presas ou fora do regime da sociedade, e por aí vai. Então, essas pessoas não deveriam... E outro fator, elas também, existiam pessoas mortas que solicitaram o registro. É um libera geral, né, Day? É um libera geral, né? Quem pediu, levou, é isso mesmo, né? A ideia era armar a população. Exatamente. Quem pediu e quem tinha o dinheiro para pagar, que inclusive não foi um dinheiro mais baixo, porque Bolsonaro ele foi também eleito com a ideia de popularizar o porte de armas. Eu gosto sempre de lembrar que Bolsonaro era uma pessoa que tinha porte de armas e que ele foi assaltado e levaram a arma dele. Ele foi assaltado dentro de casa e levaram a arma dele. Então, assim, ter o porte de arma não significa absolutamente nada, mesmo que essa pessoa seja treinada para isso. Mas o Bolsonaro, ele disse, vamos liberar com preço mais baixo essas armas, e mais de 5 mil pessoas agora, a gente tem esse relatório que já comprova que houve certa irregularidade na liberação das armas. O nosso primeiro vídeo justamente traz esse escárnio, esse show de horrores que foi essa liberação desse relatório da TCU. Vamos lá, tá na tela. Ao vivo, as principais notícias do dia. O Exército Brasileiro liberou armas e munições para condenados por crimes e para foragidos da Justiça. O cenário está descrito em um relatório sigiloso do Tribunal de Contas da União, obtido pelo Estadão, sobre o controle de armas por parte dos militares entre 2019 e 2022. Nesse período, 5.235 pessoas em cumprimento de pena puderam obter, renovar ou manter os chamados certificados de registro. Do total, 1.504 tinham processos de execução penal ativos quando submeteram a documentação ao Exército, mas não foram barradas. Os demais foram condenados após pedirem esse certificado de registro, mas não tiveram a documentação cancelada. A Força também liberou armas de fogo a 2.690 pessoas com mandado de prisão em aberto, ou seja, eram foragidas da Justiça. Nossa. O documento elenca os crimes mais comuns que renderam essas condenações aos CACs, entre eles homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal dolosa, direção sob efeito de álcool, roubo, receptação e ameaça. Que te parece, né, Day? Imagina, mas a gente não imaginou que ia acontecer isso quando se liberasse arma para todo mundo no país, né? Quem imagina que poderia acontecer isso? Ninguém, né?
Tirando a ironia, mas falando muito sério agora, que eu acho que é importante a gente frisar isso, que já foi dito aqui em outro vídeo, esses CACs, em algum momento naquela reunião ministerial, que as pessoas gritavam e que articularam um golpe, esses CACs, inclusive, foram sugeridos como um braço do Estado durante o período de golpe. Então, assim, a gente precisa de pessoas armadas para restaurar o poder e a força. Então, olhem os CACs que estão do nosso lado, a gente pode utilizar eles. Então, isso foi dito. Né? E agora saber que essas pessoas eram pessoas que, inclusive, estavam em regime fechado, estão em regime de pena, a gente pode imaginar que talvez aí o Exército esteja articulado com todo o resto. Não que seja uma verdade, assim, uma especulação, mas ninguém no Exército estava naquela reunião ministerial, ninguém no Exército está agora depondo para a Polícia Federal dizendo que estava junto, nem estava, nem imagina. Então, é só uma especulação que é importante ser pontuado. Porque nada é por acaso. Às vezes pode até parecer que é um acaso, mas nada é por acaso. Não, o universo não é assim tão preguiçoso, a gente sabe, tem diário que está provando isso, tem gravação que está provando isso, muita mensagem, a gente sabe para onde que vai, né? Tem general depondo quinta e sexta, quarta, quinta e sexta, dizendo assim, olha, eu fui lá conversar com o Bolsonaro. Então, é importante a gente fazer essas relações. No nosso próximo vídeo também a gente vai lembrar que a própria esquerda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando falou sobre revogar o decreto de armamento, ele também ele fez uma crítica a quem recebia armas. Nesse caso aí foi em 2022, essa declaração do Lula que a gente vai trazer, mas é importante ouvir um pouquinho do que ele fala. Vamos lá, tá na tela. Eu quero dizer para vocês que não haverá decreto de arma nesse país, haverá decreto de livros. Sabe? Haverá decreto para fortalecer o dinheiro para a educação. Porque quando você libera a venda de arma, tem gente que acha bom. Mas quem é que está comprando a arma? São vocês? Mas os bandidos estão comprando. Os bandidos já não roubam mais arma da polícia. Eles estão comprando nova, 0 quilômetro, com desconto e legalizada. Então, é o melhor que está acontecendo para os bandidos nesse país. É o melhor. Antigamente, comprar uma arma era muito difícil. Então, os bandidos roubavam da polícia, matavam para roubar arma. Hoje, não. Hoje, o mentiroso, ele legalizou a compra de arma. Então, quem está comprando arma deve ser o PCC, deve ser o Comando Vermelho, deve ser as pessoas que querem arma. Porque eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu não acredito. Eu tenho 76 anos, nunca tive interesse em ter uma arma. Eu tenho a minha fé em Deus e tenho o meu comportamento. É isso que é a minha proteção. Tá aí, ó, papo retíssimo do Lula. Exatamente. Agora eu preciso falar porque é a minha cara de paisagem quando o Lula fala de educação, né? Porque a gente recebeu na semana passada uma notícia aqui na Universidade Federal da Bahia de corte de 13 milhões de verba, não, de 7%. E a nossa verba é de 13 milhões a menos, exatamente isso. Nossa verba caiu 13 milhões na Universidade Federal da Bahia, que é uma universidade referência na resistência, tanto que ela foi perseguida aí, né? Então, ô Lula, por gentileza, vamos conversar aí com o Congresso para restaurar isso, né? Porque esse discurso tem que ser coerente. Importante a gente pontuar isso. E Lula também é aquela pessoa que chegava antigamente, né, em 2011, para quem é um pouquinho mais velho, em UPP, inaugurava o PP e falava, agora a polícia só vai bater em quem tem que bater. Que é extremamente complicado esse discurso, porque a gente sabe que base pacificadora na favela, Marielle Franco, com o TCC dela, prova isso, para matar preto. Então, assim, a gente tem esse processo aí de delicadeza com esse discurso do Lula. Mas é exatamente isso, é muito claro que essas armas não vão parar nas mãos da pessoa que quer, às vezes, só se proteger, ainda que essa pessoa queira só se proteger, a gente precisa pensar em cuidar das nossas instituições e também das questões primárias. Vários estudos comprovam que uma população com desenvolvimento humano melhor, com acesso à educação, à saúde, a emprego, essa população ela elimina crimes pequenos, esses crimes que é assalto armado, esses roubos, ela elimina isso. Então, a gente precisa pensar na base, a gente precisa pensar de fato, sim, na educação, em armar a população, em desarmar a população, desculpe. Amar a população. Em amar
em dar acessos básicos, tá certo. Acesso à cultura, acesso a lazer também, por aí vai. Então, assim que a gente vai conseguir melhorar nossa condição em relação à segurança pública, não é apenas com armamento ou com polícia, pelo contrário, né? A gente já viu em vários casos que isso dá errado. Então, é importante o discurso do Lula. É isso aí. E, falando aqui do nosso assunto, aqui eu tô vendo nos comentários aqui da nossa live, o Lucas Bazano falou que a melhor e pior arma é o voto. Olha só, hein, cara. Ele foi misterioso, mas trouxe ali um underline ali que vale a pena a gente ter na cabeça. É a melhor e pior arma. O pessoal aqui tá mandando as suas... A Nina Puglia também mandou mensagem. Bruno de Macedo Inácio. Também recebemos um superchat aqui. Um salve para você que colaborou com o Meteoro. Verônica, muito obrigado. E é isso, né, Dai? A gente tá vendo que, assim, a gente adora as críticas, acho que, tipo assim, a gente tem que manter, né, a nossa coerência e cobrar isso, né, das pessoas, mas é interessante que a gente entenda que esse tipo de medida do governo Bolsonaro, ele veio a partir de um espectro de medidas que tinham como ideia de instituir o Brasil da sua democracia, né? Então faz parte de vários pontos, é um rol de estratégias, de desdobramentos múltiplos aí que a gente pode acompanhar, que também assegurariam, né, a implementação desse golpe, sustentariam, né, esse modelo autoritário com ação em âmbitos-chave, assim, né, como assim, no campo da informação, a questão do gabinete do ódio, né, disseminação de fake news e, né, tipo, e toda aquela incitação ao ódio, né, tudo isso coordenado por agentes do governo, né, GSI, a BIM paralela, tudo mais. No campo educacional, já pensando lá na frente, um negócio altamente hitlerista, né, tipo, bem juventude hitlerista mesmo, né? Aquela disseminação das ideias das escolas cívico-militares, né? Muito escândalo por parte da direita em relação a isso, né? Inclusive com exemplos grotescos. A gente viu isso em vídeo, né? Super militarização dos indivíduos e do coletivo. A gente viu isso nas escolas, né? Gritos de guerra de péssima influência, aquele clima bem bop, bem tropa de elite, assim, né? Que essa galera meio que se apaixonou. E gritos de louvor ao bolsonarismo. Gritos de louvor ao bolsonarismo na carbuda. Né? Eles querem instaurar o terror, né? A instauração dele é do terror, é através do medo, não é uma educação. Tudo isso. Eles não pensam em educar. Paulo Freire, para eles, é justamente porque eles odeiam Paulo Freire. Tá aí, falou tudo. Então, se no campo político também os caras tiraram o lance entraram pro lance da teologia do domínio, então não tem mais transferir o debate político pro debate moral, não tem mais meio termo, não tem mais, né, enfim, essas divergências, discutir essas divergências, quando eles pegam e vão para esse lado aí, de armar a população, CACs, militares, policiais, agradá-los de diversas formas, seja para aumentar aí o estoque de pessoas que tem enquanto colecionadoras, seja para realmente armar a população, o cara acabou trazendo isso que o Lula falou aí, é um libera geral para CACs, policiais, militares, que hoje em dia propicia um verdadeiro escárnio, né, nesse país que mata mais de 60 mil pessoas por ano, porque a gente vê pessoas portando os fuzis na mão e portando também a nota fiscal no bolso, né? Então, enfim, né, essas políticas de extermínio, elas fazem parte do espectro da extrema-direita, a gente está aqui denunciando-as e também nos cobrando aqui porque a gente tem que pensar diferente. É complicado a gente lidar com os extremos e para isso a gente tem que ser melhor, né, Dai? Se a gente quer revolucionar, a gente tem que ser melhor que eles, não é não? Com toda certeza, e fazemos essa diferença. Fechou! Estive hoje com Daiane Oliveira em mais um Plantão do Meteoro. Dá uma olhada aqui no trampo dela em Daiane J. Oliveira, também em Oguahiro, na nossa ficha técnica. Dentro de instantes eu volto com mais um Plantão do Meteoro, agora com Sofia Labanca. Já, hein? Tamo voltando. Pessoal do chat, um salve para todo mundo. Valeu, Wagner. Valeu, Júlio Carvalho, Samara Carvalho, Livinha Bigão. Tamo junto.